Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós, para um bate-papo sobre espiritualidades, caminhos a seguir, terapias. Então, ajuste o vosso GPS, que a nossa viagem vai começar. E hoje temos convidados, um casal maravilha. Por favor, se apresente. Olá a todos, eu sou a Duda e trabalho com terapias e a terapia que move a minha vida e que dá sentido a tudo e, e que me fez crescer e que me fez evoluir. É como eu digo, é o que move a minha vida, não é? E se não fosse isso, eu nada seria, não teria expectativas na minha vida se eu não trabalhasse dentro do campo da espiritualidade. Meu nome é Juliano, também trabalho com terapias, outras coisas, mas sempre focado em todo o trabalho que a gente tem dentro da espiritualidade, dentro do seu caminho espiritual e de conhecimento, e abrangendo tudo que é possível dentro do que é essa nossa realidade. Bacana. Agora me conta um pouquinho sobre a vossa trajetória, né? Dos dois, não sei se um começou antes e o outro pegou carona. Foi um misto disso, a gente se encontrou, né, e nós nos complementamos através da espiritualidade. Eu tenho contato com a espiritualidade e com o nome de cada coisa, não há muito tempo, há uns 10 anos, mas desde criança é que eu tenho contatos mediúnicos, né? Então eu digo sem nome porque foi há 10 anos que as coisas foram fazendo cliques, há 10 anos, desde quando eu conheci a Juliana, que já são 16 anos, mas as coisas foram fazendo cliques e eu fui, olha, então isso é isto. Foi fazendo a conexão. Exatamente. E então os contatos mediúnicos começaram quando eu era criança, não é? Eu venho de uma infância com um pouco de negligência da parte dos meus pais e aquilo que me amparava era sempre aquilo que eu escutava dentro da minha cabeça, aqueles sentimentos que eram colocados dentro de mim e que me fazia dar sentido às coisas, não é? Quando eu me sentia sozinha, de repente eu deixava de estar, porque havia uma figura feminina que estava sempre a falar comigo e eu a via, e enquanto criança eu achava que eu tinha uma amiga imaginária, uma amiga imaginária, e que ela vem a se apresentar ao longo da minha adolescência, da minha fase adulta, e depois quando eu conheço a espiritualidade, né? Eu conheci a espiritualidade e comecei a encontrar os nomes para tudo aquilo que eu via, que eu sentia, e e quando eu encontrava com algumas pessoas na rua e eu começava a entender, sem que ela me falasse muita coisa, eu começava a perceber os sentimentos que ela tinha, dores físicas, eu conseguia ver e não conseguia entender. E esta figura que ia me dizendo, que ia me falando o que a O pessoa seu tinha. amigo imaginário. Que Exatamente. até então era Até imaginário. então era uma amiga imaginária, né? Que nos momentos atuais eu consigo entender o porquê que ela se fez presente na minha vida desde a minha infância, conheço a sua história, consegui entender o porquê desta junção de nós duas. E a partir daí vem toda uma vida que está se transformando em torno dessa parte espiritual. Então, no caso, é assim, porque há muitos relatos de médiums que começam muito cedo e normalmente estão dentro de uma família disfuncional. É quase como se fosse uma preparação para o que vem depois, não é? É basicamente isso mesmo. Vem muito de um propósito disfuncional. E só agora é que faz sentido as coisas que a gente já viveu e que só agora é que faz sentido. Às vezes,
é mais fácil pensar assim, hoje eu consigo tratar determinadas coisas porque na pele eu já Você já senti. sentiu, pois é curioso isso. Eu vejo muitos médios relatos que a grande maioria, a infância foi numa família disfuncional, foi uma coisa solitária, porque É um caminho solitário, não é? quase ninguém acredita, né? Quando você fala que está vendo, olha, está ali alguém, estou vendo isso, eu converso com aquilo, e, e passa por essa coisa de descredibilidade. E é incrível como quando se começa de uma forma dura para uma criança, né? Sim. Sim, de uma forma dura e que coloca depois, vai criando muitos dogmas. Então, acredito que pela vida afora, há muitas pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e que vivem uma vida, vamos dizer assim, uma vida mais difícil, uma vida complicada, Uhum, porque ainda não se encontraram, né? Porque os dogmas, ela limita as pessoas, sim. né? Coloca mesmo uma visão só para frente. E eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla A e pessoa às vezes não se permite a fazer a busca do que tem lá fora. Fica dentro daquela caixinha, né? exatamente, E não se permite. exato. E a grande virada de chave para mim foi simplesmente, foi a partir do momento que eu conheci o Juliano, né? Uhum. O Juliano já vem com uma cabeça super aberta e me ajudou nesta fase. E o Juliano foi uma das primeiras pessoas, uma das não, foi a primeira pessoa com quem eu realmente abri o livro. Uhum. E ele pegou na minha mão e disse, vamos juntos, nós vamos descobrir isso. Bacana. Né? Então, entra eu na minha vida e ajuda a arrumar todas aquelas confusões, todas aquelas coisas. Organizar. Ele me ajudou a organizar cada coisa na sua gaveta e agora a gente consegue ajudar outras pessoas que também precisam de ajuda para organizar as coisas. Bacana. E você, Juliano? Eu estou aqui coçando a língua, né? Gente, eu conheço o Juliano e o apelido dele para mim é o bichão. Deve ser porque ele é pequenino. É porque ele é muito pequenininho. A gente está descontraindo aqui porque a gente está começando e quer que as coisas sejam fluídas, natural, descontraída, né? Para falar de coisas sérias, mas com descontração, sem aquele peso que as igrejas põem em cima das coisas. Pronto, minha família, apesar de ser uma família grande em termos de tios, né, e tias, minha avó teve 10 filhos, cresci numa família com muitas pessoas, mas uma família comum, dentro do meu convívio com pai, mãe e irmãos, e também com o restante, não, mais do mesmo, porque toda família tem os problemas comuns. Eu não tive uma família assim que fosse negligente, no sentido assim ruim da coisa. Eu tive uma infância normal, uma vida normal, mas eu nunca não era uma família religiosa. Apesar de que na minha família havia evangélicos, havia católicos, mas a minha família, esse pai e mãe, não eram muito de frequentar uma religião. Minha mãe gostava de vez em quando ir na igreja católica, meu pai nem por isso, meus irmãos também não. Mas eu, nesse entanto, eu fui crescendo e não me encaixava também nada. Comecei a frequentar a igreja católica durante a minha adolescência, assim, e desde criança fiz a primeira comunhão, fiz crisma, mas aquilo nunca me pegou. Uhum. Mas desde muito pequeno, eu sempre gostei muito do assunto ufológico. Uhum. E sempre pesquisei muito com relação a questões de ufologia. E espiritualidade, tudo que envolvia, tanto todos os assuntos que parecem que são teorias de conspiração. Sempre pesquisei isso. Eu sempre me senti atraído por esse tipo de uma versão diferente daquilo que é o comum. Uhum. Da história disso, do como as coisas são e principalmente a história da religião em si.
Então, assim, eu não consigo nem datar uma época, uma data, mas porque, pronto, eu sempre tive ah, o acesso à internet mais cedo. Hum. Eu sempre tive computador ali, então eu comecei a ter o acesso à internet logo quando aquilo começou a popularizar, vamos digamos assim, quase ali um pouco antes dos anos 2000. E comecei a pesquisar, porque até ali antes da internet a gente era tudo muito difícil, Uhum. acesso às informações, mesmo o começo da internet também era Era complicado, poucas. mas abriu um novo leque. A internet, para esse tipo de situação, abriu um novo leque que antes não havia, que antes se dependia de livros ou revistas. Então era tudo mais complicado e a gente vivia basicamente das informações da televisão, né? O nosso consumo era o jornal, papel ou jornal da TV. E pronto, em algum livro, algum outro que você conseguia, mas com a internet tudo mudou e eu fui fundo nisso. E comecei a pesquisar, comecei a interagir mais com questões ecológicas, espiritualidade. E daí para frente foi uma porta que abriu e nunca mais fechou, porque eu nunca consegui mais sair disso. Por mais que algumas questões da vida tenham levado a afastar um pouco, mas eu nunca consegui ficar totalmente afastado, É uma semente, né? ou nunca consegui parar com aquilo. Então, depois disso, as coisas de uns anos para cá, principalmente de 10 anos para cá, eu mergulhei mesmo nos estudos e comecei a pesquisar bastante, e colher muitas informações e lidar com muitas perspectivas sobre os assuntos. E hoje estou continuo na mesma, continuo aprendendo, continuo buscando, porque isso nunca. Uma vida é muito pouco para tentar aprender o que é isso. Uma vida nossa aqui, né? Acho que uma vida nossa não é muito pouco tempo para você aprender nem o que é isso aqui, o que é a realidade, o que é a existência, o que é a vida espiritual. E é tão difícil lidar com esses assuntos que a gente vê que a maioria das pessoas ainda, mesmo em pleno 2025, a maioria das pessoas estão aí fora, não acredita em vida fora da Terra, ou não acredita sequer numa vida espiritual. Sei que o dogma religioso também prejudica isso, principalmente as pessoas que estão do lado evangélico, ou de alguma religião que com o evangélico já tem uma resistência maior com relação a isso. Os católicos, mas no ocidente do planeta, as pessoas têm essa resistência espiritual, que no Oriente não tem. Mas aqui no Ocidente onde a gente vive, as pessoas têm essa resistência. E a vida externa também é outra. Eu acho que são questões que já devíamos ter passado por várias questões e por várias exigências, né? Você sabe que a Matrix também prende as pessoas, né? E muitos estão extremamente mergulhados dentro delas. Não é nem culpa deles. Tudo é feito para prender você aqui, no telemóvel, na TV, na mídia. É muita coisa, mas é porque a gente. É difícil, é um vício que é difícil se desprender. Porque as pessoas, o que elas tomam como realidade, aquilo que elas veem. Então as pessoas tomam como realidade aquilo que está visível para elas, aquilo que é palpável. Então, até quando se busca vida fora da Terra, buscam vida fora da Terra com base em cima do que é a nossa. Com base naquilo que nós somos, do que nós precisamos, em cima da nossa física, em cima das condições que nós precisamos ter para ter vida. Então eles vão buscar planetas que são semelhantes ao planeta Terra para ver se lá é possível ter vida. E não entendem que há várias formas de vida. E não necessariamente são todos parecidos conosco, ou poucas são, na realidade. E nem todos os olhos estão preparados para ver. Também tem isso, né? Eu acho que. Porque você tem que ter uma abertura para você conseguir vê-los. Não? Tem um condicionamento que foi, né, feito durante, principalmente depois da década de 40, né, quando teve aquele incidente de Roswell, que começou uma situação de comportamento e todas as pessoas que relatavam eram desacreditadas ou ameaçadas ou coisa parecida, né?
Hoje em dia isso já não existe. Hoje em dia há mais de 1.000 ex-militares só do governo estadunidense que falam abertamente, pessoas envolvidas com a CIA, com a FBI, ou com a NASA, ou com qualquer ou agência espacial, não sei que seja a NASA, como a ESA, por exemplo, aqui da Europa. Falam abertamente, pessoas, ex-astronautas, cientistas, muita gente hoje já fala abertamente sobre assunto ufológico, sobre experiências, sobre OVNIs. Hoje já não é tão tabu. Hoje mesmo próprios Não, governos já liberam não é tão tabu, mas assim, não está na mídia. Não Só tá na tá para quem quer ir buscar, vai encontrar, Sim, né? antes não conseguia isso. Então você vê hoje no governo liberar documentos que eram sigilosos sobre um evento específico, hoje já está. Então, assim, a coisa está se abrindo. Porque, assim, o que o governo faz? Olha, exemplo, vai ter um acontecimento que eles sabem que vai ter, as pessoas não vão ver, mas eles sabem que vai demorar um tempo. Então, eu acho que, assim, dose homeopática, aos pouquinhos vão revelando para não ser uma coisa assim, chegar e revelar de uma vez e causar uma ruptura. E quando não faz uma cortina de fumaça, né? Porque imagine, na altura da Copa do Mundo, tá todo mundo virado para o futebol. Nada vai acontecer a não ser futebol. Mesmo que passar aqui um cometa, as pessoas estão interessadas. Eles criam uma certa cortina de fumaça, um evento, uma coisa, vai passar um cometa, vai passar uma nave em Copacabana. Vamos fazer um mega show com a Madonna e põe ela lá no meio. Vai estar todo mundo errado pro palco, porque ele sabe que ali atrás vai passar um cometa. As coisas malucas, mas para mim, nesse momento, eu acho que faz todo sentido. Porque mesmo você tem que ter muita tenacidade para ir buscar essas informações. Porque a mídia vai tentar te desviar de todas as formas. As coisas vêm acontecendo e é como você disse. Ontem a gente estava fazendo essas observações que eles dão uma informação e depois dão uma informação maior ou mais fácil de ser interpretado ou mesmo digerida pela população, não é? E talvez para não causar um medo das pessoas, não é? Pelo aquilo que é desconhecido, porque talvez se o assunto fosse falado, assim como é falado o show da Madonna, as pessoas não se assustavam, não teriam medo, não é? Então hoje eu acho que mascararam tanto isso e ocultaram tantas informações que hoje dar ênfase a qualquer assunto desse pode causar pânico na população. Então eles vão soltando em doses homeopáticas, mas as coisas estão acontecendo. E cada vez mais a mídia vai lançando, colocando essas informações. Pedacinhos, né? Exatamente. Não como eu acredito que deveria ser, mas vai jogando. Mas ao paralelo a isso vem uma comparação que nós fizemos, que é o show da Madonna. Então as pessoas sabem, mas não sabem. Porque eles não dão a informação, mas não dão ênfase ao assunto. Exato. Como dão um show de um artista popstar qualquer. Exato. Não dão aquele, vai vir aí fulano de tal, XPTO, vai dar um show. E logo em seguida, olha, faz mais de 200 anos que não passa um cometa e nessa noite vai passar e pronto, acabou, mas o show da Madonna já não tem ingresso, se você correr lá ainda consegue. Talvez também, mais ou menos, eu penso que é mais ou menos assim. E talvez também porque eles estão a tentar fugir dos questionamentos. Então vai passar um cometa e vocês vão fazer o quê? Então nós estamos preparados de que forma para que isso aconteça? Então fica aí uma reflexão para a gente fazer e que também pode ter algo por trás disso de ocultar as informações, talvez para fugir de alguns questionamentos que nós vamos fazer. Sim, de muitos, né? Que são
de alguma cobrança que a Centenas população. de anos eles são vidos debaixo de um tapete qualquer por aí. Exato, sim, e algumas medidas governamentais que eles devem tomar e não estão preparados ou não pensaram nesse assunto ainda e que talvez vai gerar curiosidade da população. Pronto, mas não quero ir por esse caminho, porque esse é um caminho de achismo e é um achismo meu. Exato. Então quer dizer que você indicou primeiro pela ufologia. A espiritualidade entrou quando? Eu acho que a espiritualidade, ela está muito ligada à ufologia. E as pessoas pensam que não está. Porque É porque tem muitos ufólogos que não ligam as duas coisas. não liga, mas está. Eu lembro que eu estava vendo uma vez um programa na Discovery muito antigo que tinha, que era um senhor que acho que era médium, uma outra senhora, que eles visitavam alguns casos que as pessoas estavam tendo alguma coisa inexplicável. E eles havia uma família que supostamente tinha alguns espíritos na casa, perturbar a porta da geladeira. E a visão que ele teve é que não tinha alguns espíritos sim, mas quem estava mexendo nela eram seres que não eram espíritos. Eram seres visualmente para ele alienígenas. Por mais que o programa não era voltado nem para ufologia, era só para o lado espiritual, e o senhor nunca falava de ufologia, nada a ver com alienígenas. É o que ele estava vendo e escreveu o que ele viu. Havia espíritos à volta, mas tinha seres de fora mexendo. E de fato acontece muito essa junção do espiritual, porque tem muitos seres desses que eles não estão mortos, estão vivos, são biológicos como nós, mas eles conseguem atuar nesse campo, nesse plano que a gente chama de espiritual, daquilo que a gente não vê. Mas ele fala, mas é um absurdo. Não é um absurdo porque nós também sabemos fazer isso. Nós só damos o nome disso de projeção astral. Quando a gente sai do corpo e vai para um plano onde, quando você está fora do corpo de projeção, você é espírito. É que você foi para o plano espiritual, mas você foi para um plano onde você permite você enxergar coisas que quando você está no corpo você não vê, você veja um claro evidente. Tem uma mobilidade mais desperta. Então, assim, eu acho que muitos deles atuam nesse campo, nessa faixa de realidade mais do campo espiritual, para poder estar aqui no meio da gente também. Porque para estar aqui embaixo para eles é complicado. Por mais que eles sejam biológicos, mas não são terráqueos. É a mesma coisa da gente ir para outro planeta. A gente não consegue estar ali. É a mesma coisa que nós quisermos ir para o fundo do oceano. A gente até vai, mas vai uma roupa especial, né, com oxigênio, ou com submarino. Uma preparação, tem né? Uma preparação para estar exato. Tem uma preparação e mesmo assim a gente consegue estar dentro de um só tempo. Para eles é a mesma coisa. Está aqui embaixo, para eles exige uma preparação e também há um momentâneo, né? Tem só um tempo. Não para todos, óbvio, mas para alguns são assim. E eu acho que eles atuam muito nessa faixa. Aquilo que a gente começa a fazer, que a gente começou a fazer, como a projeção astral, que é algo mais recente, em termos de experiências, de livros e autores falando sobre o assunto, eles dominam isso há muito tempo, né? Então eles conseguem atuar fora do corpo, assim, acho que o tempo todo, alguns deles, penso, não todos, mas é difícil até falar em quantidade quando se fala de vida fora da Terra, mas acho que eles dominam um pouco mais a matéria do que nós. E essa projeção. Vou chamar de projeção porque é o nome que eu tenho mais próximo aqui na Terra para poder exemplificar. Não vou dizer que é uma projeção, porque nós estamos falando de seres que... Quando a gente arrisca falar qualquer coisa que não seja aqui na Terra, é difícil. Porque como que você dá nomes e explica algo que não é terreno, algo que você não viu, que você não tem contato, que você não tem experiência. É difícil falar de algo que não é do seu meio. Então a gente usa nomes terrenos para tentar explicar, só para dar uma noção, mas é difícil falar. Então, assim, que isso não vai está dizendo que os seres fazem projeção, então não é bem isso. Mas é para tentar identificar, né? Mais ou menos para eles, eu acredito que algumas raças
usam holografia, né? Usa tecnologia de Que o corpo está holografia. numa nave, mas Ele se é parecido. projetam holograficamente. Ele se projeta Mas há outros seres que conseguem se Metal. pôr. como se fosse uma projeção, energeticamente. Aí, em projeção aparece aqui, mas o corpo está lá, ele pode estar desperto, ou pode estar o corpo em repouso, ou usa de tecnologia que ele está dentro no planeta dele, na nave, se projeta aqui na sala, holograficamente, como você diz. Tem de tudo. Assim, não dá para generalizar nada, tem de tudo. Tudo um pouco. A questão é, eles só não usam o corpo biológico para estar aqui, para ter contato, porque eles, é o que dizem, o corpo biológico é uma entrada para muita coisa. É um limitador para muita coisa, principalmente você falando em universos e Dizendo da evolução, né? Se Jesus, que é Jesus, foi tratado daquela forma, imagina o pessoal viu um extraterrestre. Vai malhar feito Judas. O problema é que já tem uns filmes que, habitualmente, quando se trata do tema, é sempre da forma ruim. Como se fosse tomar o mundo, estragar. Tem de tudo aí fora. Tem de tudo que as pessoas podem imaginar. Tem seres que são menos amistosos, tem seres que são mais amigáveis, mas assim, o que eu vejo é que não há aquilo que é plantado no meio das pessoas quando se fala em Confederação Galáctica, Confederação, Federação, seja lá, pessoal que pinta assim que há seres alienígenas muito bonzinhos que estão de fora cuidando da gente, nos ajudando e brigando com nós, cosmos. Isso aí eu já discordo. Não acho que. Porque assim, é muito complicado quando você coloca ser bom e ser mal. O bom e o mal é muito nosso. Que é algo muito emotivo, é muito sentimento. Esses seres são seres que são bastante apartados assim, de sentimento e emoções. São seres mais lógicos. Eles não têm sentimentos e emoções como nós. Nunca deparei com um que chegasse nem perto daquilo que nós temos com relação a sentimento e emoções. Ou seja, no nosso modo de ver, são muito frios. Parecem mais máquinas do que seres vivos. Porque você não vai ver um modelo aí chorando, com uma expressão. Não tem expressão facial, a expressão sempre é única. Não tem sorriso, não tem abraços, não tem gargalhadas, não tem. Você não vê nenhum tipo de sentimento expresso naquele rosto, por mais que seja um ser biológico, você olha e não vê nenhuma feição. Nenhuma expressão. Não, nenhuma expressão assim no rosto, nenhuma feição de alegria, tristeza, nada. Então parece máquina. E aí você começa a entender uma situação muito complexa, que é, dentro desse universo, talvez a nossa raça é a única que tenha sentimentos e emoções do jeito que nós temos. É porque também a gente foi, de certa forma, penso eu, condicionados a engaiolar os nossos sentimentos. Eu digo isso pelo o próprio amor. Na época de Jesus não havia romances. Hoje em dia, quando você fala em amor, as pessoas romantizam. Não sei se me faço entender. Sim, eu entendo. Porque até para falar, um ser extraterrestre pode até nos amar, não romanticamente como a gente pensa, ou foi habituado a pensar que o amor é uma coisa romântica, cheia de florzinhas, coraçõezinhos. Eles não conseguem nos amar, Né? eles não têm essa concepção do que se amar, eles não têm sentimento mesmo. Mas tem de irmandade, não? De irmandade? Não, eles assim, naqueles que eu tenho mais proximidade de ter, saber como são, eles não dão nem nome para eles próprios, nem para o planeta, nem para nada, nem para nada. Os mais próximos, a mente funciona de forma coletiva, não são individuais, então o que eu penso, todos eles sabem ao mesmo tempo, é coletivo, não é uma mente, né, que funciona em rede. São seres que são biológicos, mas tem planetas que têm mais que dois sexos, né, e isso já começa a fazer confusão para a gente, porque está habituado só macho e fêmea, né? O macho e a fêmea não é nem homem e mulher, macho e fêmea e lá tem mais do que dois. Então, assim, tem de tudo aí fora. Tipos de vidas que a gente nem sonha. Seres que, na nossa forma de ver, nunca seriam um ser vivo, não tem como aquilo ser vivo nem ouvido.
Então tem muita coisa Vai muito estranha, além, né? muito estranha, muito estranha. Agora, o que vocês têm mais proximidade? Porque eu sei que na vossa terapia vocês trabalham com seres extraterrestres, é uma palavra tão... Mas é extraterrestre, entendo, não. Não, seres de fora, seres galácticos, sei lá. Sim. Desses que vocês têm mais proximidade. O que, de certa forma, eles também fazem ou tratam como irmãos ou... Não. Esses seres, eles todos têm uma atenção voltada aqui para o nosso planeta, porque o nosso planeta vai ser um palco de algo universal. E o ser humano é uma raça, digamos que nós somos uma raça mais jovem do universo, vamos dizer assim, da nossa galáxia, ou do universo, coisa que pareça. Nós somos uma raça muito recente no cosmos, vamos dizer assim. E nós temos uma condição diferente deles todos, uma forma de conseguir analisar as coisas em questão de pensamento que difere um pouco deles e também essa É questão emocional, né? e a Se eles questão não usam a parte emocional para processar o que está vendo, o que está falando, o que está sentindo. uma raça que eu tenho mais possibilidade de conversar sobre questões, aspectos mesmo de raça, de planeta, assim, que eles são mais suscetíveis aí, eles têm mais contato com o ser humano há muito tempo, então eles já são mais, vamos dizer, não humanizados, mas percebem melhor, comunicação flui melhor. E o que ele disse uma vez eu perguntei para ele como é que era o cérebro dele. Eu dei o exemplo, eu falei, olha o nosso é um cérebro bilatério, né? Tem dois lados. Um lado trata, né? Um lado tem a questão emocional, o outro lado a parte mais lógica. E o que, fazendo um comparado assim com o nosso cérebro, ele falou que o cérebro deles não tem dois lados. É como se tivesse só o lado da parte lógica. Certo? Então você escuta isso, começa a perceber. Então, isso dá uma noção que realmente acontece. Que eles não têm um lado do cérebro que nós temos que tratar a parte emocional e sentimental da coisa. Então ele Por isso só tem a parte mais lógica. racional. Então você entende mais porque são seres que, além de ser muito mais antigos que nós em termos de existência, eles tratam mais da parte lógica da coisa, da matemática. Então por isso que também, em questões de tecnologia, se desenvolvem. Tem uma tecnologia que a gente nem sonha, tanto que eles conseguem viajar no espaço, a gente mal consegue sair da Terra. E também já existe há muito mais tempo que nós também explicam o fato da tecnologia também ser mais avançada. Mas eles são diferentes, eles não têm essa parte da emoção e aí já entra num campo que muda totalmente o assunto, é tentar entender por que o ser humano é assim. Mas, de fato, se você conhecê-los, e por mais que são muito diferentes em termos físicos, ou alguns parecem muito conosco, como eles mesmo dizem, tem alguns que vivem aqui no meio de nós e se passam por nós e ninguém percebe que não é ser humano. Algumas raças que já estão aqui no planeta, ficaram por aqui, existe também muita coisa que eles falam intraterrena no planeta, muitos seres que vivem, né, em cidades intraterrenas. E nos oceanos, né? Tem seres que vivem para o oceano, tem muita coisa. Eu sei que assim, é muito complexo e nem eles próprios têm noção da quantidade de seres que há sequer na nossa galáxia, geral no universo. E a gente pega as contas aí de quantidade de galáxias, que a ciência estipula, mas coisa de a mais de 1 trilhão. Ou outros falam 200, 400 bilhões de galáxias. Vamos supor, se fosse 200 bilhões de galáxias no universo, tem outras vertentes que dizem que é muito mais que isso. Mas se fosse 200 bilhões de galáxias no universo, cada uma com de 100 a 400 bilhões de estrelas.
Ai, muita coisa. Quadrilha Não dá nem tem a calculadora da conta de tanto. Então, as possibilidades em termos de existência são infinitas. Porque a conta é imparável. É um número que não, a gente não consegue ter noção qual é o número. Nem eles que você tem uma tecnologia, que tem uma voz maior, sabem dizer qual é a quantidade de seres vivos que tem no nosso universo. Eles mal conseguem saber na nossa galáxia. Então, assim, só dentro da nossa galáxia é algo que esses que têm umas possibilidades mais aqui não fazem ideia. Então, assim, não tem como fazer uma quantidade de quantos seres vivem por aí fora. Eu acho que é uma quantidade. Mas a gente já está tendo, a gente, né? Há pessoas que estão sendo contactadas, há pessoas que estão trabalhando com, como é o vosso caso, né? Trabalham com eles e já está havendo esse intercâmbio, pelo menos com algumas raças de fora. O que eu quero saber é assim, o que eles têm contribuído, qual é a troca, né? Porque é um intercâmbio, o que eles têm trazido, no vosso caso, na terapia, o que eles também têm levado, qual é, porque isso tudo é sempre uma troca, que o universo é uma troca, né? Não tem nada aqui ao léu. Você dá, você recebe. Eles vêm aqui e estão no meio de nós, eles estudam e observam, porque eles veem algo que a gente não vê. É aquilo que eu falei antes. Eles percebem que há algo que se passa aqui nesse planeta que tem a ver com algo muito maior do que eles ou nós. Então você pode entrar no campo mais religioso, falando de Deus, Jesus, essas coisas assim. Mas de fato existe algo assim que a gente levou para o lado religioso, mas tem a ver com Jesus, tem a ver com o Criador do universo, tem a ver com muita coisa. Parece que a Terra virou um palco de uma questão universal e os olhos se viram para cá. E nós também somos, como raça, algo curioso para eles, porque nós somos diferentes de tudo que está aí fora. Então, porque fomos criados com os dois hemisférios. Sim, a gente tem esse cérebro dilatado, né? Que nos permite ter emocional faz esse diferencial. E eles também têm essa curiosidade de entender por que um ser, por exemplo, conosco, dá vida para o outro que não conhece. Para eles é uma coisa impossível. Você se prejudicar para ajudar uma pessoa que você não conhece. Por que a gente tem gato? Por que a gente tem cachorro? Por que a gente cuida de um outro ser que nem sequer é da nossa espécie? Eles veem isso tudo e isso faz confusão na cabeça deles. Eles olham e falam, como? Por quê? Para já é difícil para eles entenderem porque eles não têm um lado sentimental. Né? Então você tentar entender um ser que tem emoção e sentimento, sem você ter isso, já causa uma certa complexidade para eles entender, porque tudo nosso passa pelo campo emocional e sentimental. A maioria das nossas ações, a maioria das coisas que nós somos. E eles não têm isso para poder fazer um parâmetro. Então, já fica um pouco confuso para eles. Mas eles têm, nos estudam há muito tempo, né? As abduções estão aí para falar muito sobre isso, de animais a seres vivos. Só que assim, são seres que não são maus. A questão de ser bom ou mal é muito nossa. Eles agem da forma deles e eles, no nosso modo de ver, da forma que a gente estipula a vida do que é certo e errado, na nossa forma de ver é errado. Fazer certas coisas que alguns seres fazem. Mas eles não fazem aquilo achando que estão fazendo mal, ou que aquilo é errado. Às vezes é como um parâmetro como a gente faz com os nossos animais aqui, que a gente mata para comer, que a gente faz de tudo aí no laboratório para fazer experiências. A gente está causando mal ali para o ser, mas supostamente nós somos seres superiores, então está tudo bem. Então talvez a visão seja muito parecida com isso. A gente quer entender, quer estudar, a gente acaba sendo às vezes o ratinho do laboratório para eles. O que eles estão fazendo aqui? O que eles querem? Eles vêm aqui, conseguem contactar alguns seres humanos. No nosso caso, eles conseguem nos ajudar lá com aquilo que eles têm para oferecer na terapia, com a parte energética, porque eles percebem muito do nosso genoma, da nossa genética. Eles são cientistas. Né? Eles não são seres espirituais, são cientistas. Tem uma tecnologia que a gente não sonha. E consegue fazer coisas no nosso, promover coisas no nosso corpo que a gente hoje não tem acesso.
E essa troca, só de ter essa troca, estar ali junto e conversar e ver como nós somos, já é uma troca para eles. Porque tá ali, porque o ser humano quando é abduzido, vamos supor, levado para uma nave, para o planeta, ele não, vamos dizer assim, ele não funciona como é. Nós como espécie, Naturalmente. nós como espécie Nós parece que, precisamos da gravidade. mas não é por isso, é mais por uma questão, parece que a gente tem realmente uma necessidade de estar entre outros comuns, da nossa espécie. Por isso nós precisamos disso, a gente é apartado e separado desse convívio com os outros da nossa espécie, causa um certo problema aqui. E também com o planeta Terra, parece que é uma troca de energia, né? A gente de pertencimento. Nós precisamos Estar aqui, por isso que quando a gente está descalço, há uma troca de energia mesmo, o planeta limpo e cientificamente aprovado. E os seres humanos, quando levar para um contexto desse, ele parece que vira uma planta, vira um vegetal, parece que ele fica. Não funciona. desconectar. Ele parece que perde a mente, perde a capacidade de falar, não funciona. Como eles dizem assim, ele não funciona. E eu estava dizendo para eles que realmente não vai acontecer, não vai funcionar. Abduzir, pegar a força, isso não funciona. Se tive que explicar para eles um contexto ético sobre isso, eles não têm isso. Tentando explicar por que é errado fazer isso, eles entenderam. Eles não sabem coisas que para nós é básicas, porque não tem a parte teórica da coisa e também da prática da nossa vida aqui, das nossas leis, da forma que a gente é, o que a gente julga certo e errado. Então é para eles e também a forma deles enxergar a existência é totalmente diferente da nossa. Mas eu expliquei realmente para eles por que é errado fazer isso. E eles, às vezes, parece que você está lidando com um ser que tem demência, que tem um problema. Porque eles, sim, têm uma tecnologia tremenda, quando você começa a conversar com alguns. Parece que a parte emocional não existe, é complicado, né? É como você está lidando com uma máquina. Então eles entenderam por que é errado fazer isso, na nossa visão. E eu passei apenas a inverter uma coisa, para eles entenderem. Então, se fosse o contrário, fala assim, você vai gostar ou não vai gostar, é muita coisa de emoções, eles entendem quando ele fala assim. O que você pensaria se você fizesse isso consigo? Tirasse você do seu contexto, do seu planeta, que não viver numa situação como vocês fazem, né? Qual seria a sua reação? E eles também pararam para pensar dessa forma e entenderam que realmente talvez eles não iam achar uma coisa muito boa. Não iam gostar de estar naquela situação. É muito difícil, porque você está falando que não tem sentimento e tudo que a gente fala envolve sentimento. Envolve alguma emoção. Mas eles não têm esse pensamento assim, por ir, vou pegar teu ser humano, levar embora e tá errado. Eu não entendo que vai fazer o sofrimento com a família, que uma pessoa vai subir, vai ver outros aqui que está chorando por isso, porque eles já não tem. Como não tem questão emocional, eles não entendem isso. Porque se tira a nossa emoção, se acontece uma coisa dessa, tira um filho seu, é como se fosse um réptil do nosso planeta. Você pega um filho, o réptil não chora. Não é todas as raças. O quê? Que tem esse tipo de comportamento. Mesmo os que vocês trabalham? Todos que nós trabalhamos são uma emoção uma coisa muitíssimo limitada. Emoção, sentimento, praticamente zero. Praticamente zero. Eu posso dizer que é praticamente zero. Tá. Vocês trabalham com os extraterrestres e com espíritos. Sim. E eles trabalham juntos? Sim, tranquilamente. Totalmente normal. Então, quer dizer, os espíritos têm mais conexão, acesso, sei lá o nome que se dá a isso, com eles do que propriamente nós aqui encarnados? No plano espiritual é mais fácil para eles estar com eles e vê-los, porque rompe aquela barreira do biológico. Então, o espírito, ele é uma essência, ele é uma energia, ele não tem a barreira biológica. Ele simplesmente acontece, desacontece, está aqui, mas ali não tem a complicação do biológico. Como para eles também, totalidade do espírito também não. Mas o espírito, no plano espiritual, os espíritos para eles é como vê-los, todos lá,
o hospital sabe das espíritos. Quando tá aqui embaixo, a coisa complica. Que a gente é limitado, né? Sim, e os espíritos trabalham porque assim, o foco do trabalho desse é um trabalho só energético. Só trabalha em termos de energia. Sim. E os espíritos trabalham em que termos? É assim, enquanto os seres de fora trabalham em um plano, uma questão mais específica, mas não é energia, mas não é simplesmente para tratar um problema físico ou mental que a pessoa tem. É mais para tratar de coisas para evolução, vamos dizer assim. Para algo que vai ali transcender, que vai evoluir, que vai trazer coisas novas para as É pessoas. como se eles trabalhassem com o desbloqueio que a gente tem. Fiz alguma coisa assim. Eles tratam de tudo que é. Conseguem tratar tudo na questão física e mental. E na questão espiritual, não. Eles não vão mexer. Então, se você está com um problema espiritual, naquilo que a gente diz, com um problema com algum espírito, um obsessor, um espírito sofredor, alguma coisa né? Nesse sentido mais espiritual terreno, eles deixam para os espíritos terrenos tratar. Eles não vão se meter com outros espíritos para ter um embate ali. Por exemplo, você tem um espírito obsessor que está te obsidiando, qualquer coisa assim. Não é a área deles. Eles conseguem fazer uma coisa? Conseguem, mas não é a área deles. Não é Então, a especialidade. não, os espíritos entram para poder. Então a vossa terapia também pode haver. Por exemplo, chego eu lá, eles me tratam energeticamente. Eles tratam mental e físico voltado para uma área específica. Então, vamos supor, eu quero que vocês alinhem todos os chakras e meridianos no corpo dela. Aí eles vão tratar de. Entendeu? Quero que vocês expandam a percepção e alguma coisa mediúnica. Eles vão tratar. Quero que tirem qualquer tipo de energia negativa, chips, implantes, coisas extraterrestres. Vão tirar. Certo? Tudo que é energético, mas também fora da Terra. Vamos supor, você foi abduzido uma vez e implantaram chips no seu corpo, você nem sabe, não vai saber, não é? Quanto aquilo. Certo? Aí eu quero que ela tenha uma conexão maior espiritual com o espírito dela, apesar de que é uma coisa espiritual, mas isso passa muito por alinhamento, né? De todos os seus chakras, então eles vão trabalhar nisso. Um exemplo muito prático disso é, imagina, você nos procura porque você tem dificuldade em dormir. Então você diz, olha, eu estou com algum problema aqui de saúde que está me impedindo de dormir. Então, você chega lá, falamos um bocadinho, alinhamos ali as frequências e você então deita na marquesa e vamos todos trabalhar, não é? E chega ali em determinado momento, eles percebem que não é nada físico, você não tem nenhum problema físico para ser tratado. O problema é que um espírito, né, um guia espiritual detectou que você tem um espírito que anda consigo, que está ali sugando toda a sua energia e você não consegue dormir. Então, assim, lá é possível a gente detectar essas causas, né? Se fosse algo físico e assim, os nossos amigos espirituais tratariam, os extraterrestres tratariam, né? Olha, tem aqui um problema físico e nós fizemos aqui um procedimento, mas então ela também deve ir ao médico, ou então ela continua a fazer esse tratamento médico, mas agora isso vai fazer com que o tratamento termine mais rápido, tenha um sucesso mais rápido, não é? Mas contrapartida também pode ser um espírito obsessor ali, ou então um espírito sofredor, só que você estava passando pela rua, você iluminada, que faz ali suas técnicas de respiração, se eleva, e tem um espírito sofredor na rua e diz, olha, aquela é luz, eu vou colar nela. Então ele está ali, passa a noite toda do lado da sua cama e ele está a chorar o tempo inteiro. Então você fica com aquela angústia dentro de você, eu não sei por que as coisas estão assim. Eu fui tentar dormir mal a noite toda e acordei com vontade de chorar. E eu acho que hoje eu estou com um pressentimento ruim. É porque você tinha ali, ou está acompanhada de um espírito que está ali em sofrimento. Então, e isso é muito comum. Muito comum, muito comum.
E é comum e que você chega lá, faz o tratamento, nós fazemos o encaminhamento daquele espírito e na próxima vez que você volte lá, você tem outro espírito para ser encaminhado. É comum, né? É comum, as pessoas se destacam e atraem mesmo, Uhum. né? Os comportamentos do dia a dia também atraem, né? Sim, porque a frequência também, se você entra na mesma frequência, né, uma baixa, uma alta, você já sabe quem é a sua companhia. Exato. Exato, nós temos históricos de pacientes que nos procuram, que vai todas as semanas para fazer o mesmo. Nós fazemos sempre o mesmo trabalho, né? E isso não quer dizer que a pessoa tem que ela tem maus hábitos, mas não, é porque ela sempre tem aquele mesmo ciclo, ela começa e termina o dia dela da mesma maneira. Então, ela tem sempre que precisar, ela sempre precisa desse auxílio, que é para fazer esses encaminhamentos. Exatamente. Então é com isso que vocês trabalham. Sim. Ajudando as pessoas. Exatamente, que a gente pode, espiritual, físico, mental, energético. Chega lá as pessoas, a gente tenta limpar, dar aquilo que nos pediram falou de paz. Tirar ali algum problema, tentar ajudar de alguma forma, desbloquear alguma emoção que não é presa, algum sentimento de presa. Tentar melhorar a pessoa de alguma forma, porque às vezes as pessoas vão para lá com um tipo e a gente trata outro que não tem nada a ver com aquilo. Aí as pessoas estão lá e a gente descobre que ela está com um problema, uma boa doença, ela nem sabe que está. Então a gente já começa a tentar melhorar aquilo, entender se aquilo pode ser tratado, porque tem coisas que vai pelo lado do karma, o que já não pode fazer. A gente só pode ir até um certo ponto, tanto os espíritos quanto os seres de fora, só pode ir até um certo ponto. Porque às vezes as pessoas têm coisas que são kármicas e eles são quando é kármico, você não tem como mexer, você não pode mexer, você não pode interferir naquilo. Então, sim, até para ajudar as pessoas é muito complexo. É muito difícil você ajudar as pessoas porque são várias situações. Olha, eu vou até contar uma história que eu vi outro dia, que acho que ocorreu num centro espírita. Uma senhora que já frequentava um centro espírita. É só para contextualizar, vocês vão entender que deve ter esse tipo de pessoa que vos procura. E ela começou a sentir dor numa perna. Foi ao médico, olha, a senhora não tem nada na perna. Então foi ao psiquiatra, psicólogo, a senhora não tem nada na cabeça. Isso deve ser espiritual. Então foi, procurou lá a passe, procurou os médiuns e descobriu que tinha lá um obsessor com ela. E aí deixou ela na Marquesa e foi conversar com o obsessor. Então, como é que é? Por que você está aí? Porque ela me escravizou. Em outra vida foi muito mal para mim. E eu tenho acompanhado ela aqui e até começo a entender o que vocês querem dizer. Vejo esse pessoal aí da luz e estou disposto a ir. Só que tem uma condição. Ela tem que me pedir perdão por tudo que ela fez comigo em outra vida, porque ela judiou muito de mim. Aí foram lá falando para ela, espírita, a história é essa, e ele queria que você pedisse perdão. Falou, mas eu nem me lembro. Vou pedir perdão por quê? Se eu não me lembro. Eu não se lembra, se a senhora é espírita, sabe que isso acontece, né, de outras vidas e coisa e tal. Não peço. Não peço porque eu não me lembro, não sei quem ele é, não vou pedir. Entrou aí o livre-arbítrio. O que aconteceu? Ele não se foi. Falou, olha, eu sei que ela vai desencarnar, não vai demorar muito tempo, eu vou ficar com ela até o fim. Nisso tudo, o livre-arbítrio, né? Que a pessoa vai lá, faz a terapia com vocês fazem o que podem fazer. E é o que você está falando, toda semana a criatura volta com o mesmo problema. E ela ainda não fez a escolha de mudar de caminho, de experimentar uma outra. Pode ser isso e também pode ser só o meio de vida
o trabalho dessa pessoa, que é lidar com muitas outras pessoas. Então, ela se eleva, nesse caso que eu estava exemplificando, é uma pessoa que se eleva, mas ela diariamente, pelo trabalho, ela está com pessoas que não têm essa elevação, né, vibracional. Então, todas aquelas pessoas que têm aqueles amigos espirituais, mesmo que sejam desejados, esta senhora consegue puxar para ela. Então, ela acaba que depois precisa de ajuda, não é? Acaba que precisa de ajuda, mas há pessoas também que vão, que nos procuram e que a gente faz o trabalho que nós temos que fazer, mas cá dentro ela quer que mudem por ela e não é ela que quer mudar. E isso faz toda a diferença no trabalho que a gente faz. O que nós fazemos é potencializar o poder que você tem de transformar a sua vida. Vou até mostrar, né? Você é mais do que você pensa que é. Exatamente, mas eu não consigo mudar algo dentro de você. Nem mesmo os nossos amigos espirituais. Eles conseguem ajudar a partir do momento que você permite. Se você não permitir, não vai dar em nada. Você vai deitar e vai levantar da mesma forma. A certeza que eu tenho é que o trabalho foi feito. E ela só vai ver resultado se ela permitir aquela mudança dentro da vida dela. Permitir as alterações de hábitos ou até mesmo um pedido de perdão, né? Um pedido de desculpa. Isso tem que acontecer. Né? Na nossa terapia já aconteceu diversas vezes de acontecer coisas semelhantes a essa, das pessoas serem mesmo levadas para esta viagem, em vez de ser os médiuns a conversar com o espírito, é a própria pessoa que está a ver aquilo tudo acontecer. Fazem viagens, fazem as viagens para vidas passadas e descobrem que aquele problema de saúde é decorrente de uma coisa que ela viveu em outra vida. Então, quando ela volta e traz essa perspectiva, a partir disso, tudo se transforma. Pois imagino que sim, né? Porque você está vendo a coisa em outro... Exato. Tudo se transforma. E isso tem acontecido nas nossas terapias e a gente fica bastante satisfeito quando a pessoa traz isso e tudo para ela faz sentido. A partir dali, o processo é bem mais simples. Para ela, bem mais simples. O caminho é mais fácil ou melhor, se torna mais leve, não é? Porque ela sabe o porquê daquilo tudo que está acontecendo na vida dela. Volta lá no princípio da história, quando eu comecei a me apresentar. Quando a gente entende o propósito das coisas, aquilo passa de ser um fardo para ser um ok, é isso. Então, é uma lição. Exatamente. Lição aprendida no próximo nível. Exatamente. E depois nós também fazemos um trabalho que é um corte, a gente fala que é um corte de vínculos, né? A gente trabalha ali no nível de afetação das coisas, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas, pelas afetações, pelas coisas, acontecimentos, por relacionamentos, as pessoas também condicionam muito a vida, né? Aquela pessoa hoje, aquela pessoa que foi muito importante para mim, ou aquilo que foi muito importante para mim, aquilo não deu certo, ou aquilo deu certo. O nível de afetação das pessoas com relação a estas coisas causam muito impacto, né? E nós conseguimos, através dos nossos amigos espirituais, fazer esse corte. Não é como algumas pessoas chamam de divórcio energético? Sim. A gente pode ir por esse caminho. Porque a pessoa se separa, ou perde alguém que faleceu, mas não consegue se desconectar. Então fica sempre aquela linha unindo. Sim, o divórcio é um ótimo exemplo para falar sobre esse corte energético. A senhora se separou do senhor e toda vez que ele telefona, ela fica chateada, ela fica triste e ela volta para aquele lugar que ela não quer estar. Revive. Exatamente. Então, ali nós fazemos o corte daquele vínculo, daquele nível, a gente zera o nível de afetação. Então, quando aquele senhor liga, ela atende, estou aqui, é os nossos filhos, é as nossas coisas, desliga o telefone e a vida segue. Mas isso é um caso de sucesso. Quer dizer, ela também fez um esforço
É um compromisso. para mudar o comportamento dela. Exatamente. Porque você tem que fazer esse esforço. É um É quase compromisso. É um compromisso com você mesma. que... É um compromisso com você mesmo. Parte do mesmo princípio de todo o tratamento, é você aceitar. É você permitir que aquilo aconteça. A partir daí, é sucesso. Tá concluído. Vamos conseguir concluir. Com uma terapia, com 2 ou com 3, nós vamos conseguir. Por quê? Porque você permitiu. Você fez um acordo com você mesmo. E qual foi um caso assim que, assim, até para vocês causou admiração e espanto, porque foi uma volta assim que deu. Nem a gente esperava que o resultado fosse tão bom. Não vou dizer assim que teve assim, casos assim, que a gente ficou boca aberta, porque a gente, quando tá lá, a gente não tem nenhuma expectativa. Exato. Mas fica feliz se acontece. Assim, eu penso assim, eu não consigo saber qual é o resultado da pessoa, ela própria sabe. E o que eu vejo é, se ela voltou, se ela sempre tá indo, é porque foi bom. Ou porque alguma coisa aconteceu. A minha medida de saber se aquilo está dando resultado ou não é, você vai lá uma vez. E depois você pede para voltar, é porque algo aconteceu. Porque eu recebo pessoas lá que não acreditam nem no espírito, nem sei muito menos seja coisa. Pessoas lá que são completamente certas. Isso não interfere no vosso trabalho. A pessoa acreditar ou não, vocês fazem o tratamento, a terapia. Faço, mas assim, eu peço para ela somente, quando ela estiver deitada, ela não se fechar, manter a cabeça aberta, né, para não ter um bloqueio energético que não vai ser mesmo. Sabe assim, você não é obrigado a testar nada, mas enquanto eu estiver aqui, dá o benefício a tudo. Esteja só assim, não. Então, vou pagar para ler, literalmente, né? Pagar para ler. Pelo menos para não ter um bloqueio. Mas, assim, eu vejo, assim, as pessoas que vão lá e sempre vão, e toda vez que ela vem, eu pergunto, né? E eu vejo, ela diz que melhorou isso, melhorou aquilo, que ela passou a fazer coisas que ela não fazia, passou a tratar as pessoas de uma forma que ela não tratava, no sentido melhor para ela, passou a dizer não, coisa que ela não fazia, passou a negar as coisas que incomodavam. Então eu vejo melhores nisso, eu vejo pessoas com melhores em questões físicas, algum problema de saúde, ou então uma coisa mental, ou desenvolvimento também, tem pessoas que estão buscando uma coisa e começam a ter uma clareza, uma conexão melhor. Então, assim, é muito amplo o campo de atuação dentro da terapia. E eu, assim, eu recebo as pessoas, faço o melhor que eu posso, e o parâmetro para mim é elas. Eu até que não fico muito, assim, querendo... E aí, o que aconteceu? Como é que você tá? Me conta, eu não fico... Não. Eu dou uma certa liberdade para a pessoa também, para também não entrar muito no íntimo da pessoa, né? Para não passar uma barreira ali. Porque ali, quando ele está vindo a terapia, trata de muita coisa muito pessoal. Coisas assim que ela às vezes não conta nem para a filha, nem para a marido, nem para a esposa. Coisas muito do íntimo que ela não abre para ninguém. E ali ela, de certa forma, é obrigada. Né? Que obrigada, ela acaba se abrindo um pouco, porque ela vê que consegue ajudar, então ela acaba, às vezes, não na primeira vez, mas na segunda, na terceira, acaba abrindo um pouco mais o leque, expondo coisas que ela nunca expôs nem dos parceiros. Vou falar agora por mim, vou dar o meu testemunho, assim, eu fui a primeira vez, né? Nem estava à espera de nada, fui lá para conversar com vocês. Quando eu pedi para voltar, eu nem, sinceramente, não entendi assim muito bem. Mas sabia que tinha que voltar para fazer tal coisa. E eu sou uma pessoa extremamente desconfiada. Extremamente. Para mim, ninguém faz nada de graça. Então eu falei, né? Mas isso está sendo bacana, isso está sendo bom, isso funcionou aqui. Porque eu acredito desacreditando. Eu estou sempre com o pé dentro e outro fora. Sempre, em tudo. Mas vocês me passaram tanta confiança e amorosidade que eu falei, ué, por que não? Vou tentar. Esse é o meu testemunho, né? Vale alguma coisa ou não, porque eu sou uma
indisciplinada em certos aspectos, mas me senti mesmo segura, é o nome da palavra. É assim, ó, é que O ambiente, me senti mesmo em um ambiente seguro. Sim, é o que a gente tenta fazer, mas ser um ambiente seguro para aquilo que a gente faz ali tem que ser. Tem que ser muito bem protegida, geneticamente falando, espiritualmente tem que ser protegido. Mas, por isso que eu não tenho nenhum nome para aquilo que a gente faz. Porque a gente envolve tanta coisa ali, naquilo ali, e a gente faz uma salada de coisas ali, porque é cromoterapia, terapia de som, ser espiritual, ser de fora, seres elementais, é tudo trabalhando ali ao mesmo tempo, tudo junto, ali cada um no seu quadrado, cada um trabalhando na sua maneira, na sua forma, sem um entrar no outro, e no final das contas, essa junção de várias coisas consegue causar algum benefício. Isso é mesmo bonito, porque é sobre isso que é a espiritualidade, não? É todo mundo trabalhar no propósito. Exatamente. Independente de raça, de cor, de planeta, Sem ego, sem ser algo para massagear ego ou para ser. Eu acho que esse é um modelo do que é a espiritualidade, ou pelo menos do que a gente busca, né? Em termos espirituais. É você se abrir, como vocês se abriram e deram abertura para que várias entidades, espíritos, seres pudessem vir trabalhar com vocês em cima de um propósito que é o bem maior. Sim. Exato. Nós temos lá, então, as nossas proteções, não é? As nossas proteções energéticas e espirituais, e a partir do momento que nós estamos lá e um guia espiritual se apresenta para trabalhar, se ele passou da porta, né, vamos imaginar uma porta, se ele passou daquela porta para dentro, é porque ele pode trabalhar, não é? É porque ele pode trabalhar. Então, se os nossos amigos espirituais que trabalham com a proteção permitiu que ele entrasse, é porque ele pode trabalhar. Até mesmo os clientes. Até mesmo os clientes. Porque, Sim. de certa forma, a gente é intuído, levado até... Exatamente. Também, mas eu acho que, pronto, todo mundo está precisando de ajuda. Sim. Sim, e nós recebemos pacientes, clientes, né, amigos, eu nem posso muito, eu nem sei como chamá-lo, mas para ficar mais fácil o entendimento para quem está nos assistindo, os nossos clientes que vão até lá, muitas vezes vão acompanhados, e aquela pessoa que fica sentada na cadeira a ver aquilo tudo, ela também acaba por trabalhar, por ser um suporte energético, por levar uma limpeza, ela não está ali com esse intuito, mas é feito isso tudo, não é? Então... Mas ela entrou dentro do pacote. Exatamente. Vai levar a parte dela também. Exato. E voltando só um pouquinho atrás, as pessoas que vão lá e que falam conosco que tem um problema, às vezes ela não diz o problema todo. Ela só diz um problema. Olha, não consigo, vamos voltar lá no assunto, não consigo dormir. Ok, então a gente começa focando nisso, mas depois ela tem um problema de saúde que ela não diz, ela tem outro problema de saúde que ela também não diz, e isso nos acontece. E a gente, com algum filtro, a gente diz, olha, tratamos este e este problema também. E a pessoa olha e diz, pai, eu não falei nada para ele sobre isso. Tá, mas olha só, eu vou falar agora do lado de cá. Porque eu não sou terapeuta e eu tenho... É assim, eu tinha a ideia estúpida de que um espírito sabia de toda a minha vida. Então, quando eu sentasse diante dele e estivesse conversando, ele tinha por obrigação de já saber tudo. Passei muito tempo acreditando nisso, até eu me expressar, às vezes não na totalidade, mas dar a ideia para que ele também entendesse para que ele tinha que ir, não é? Sim.
Porque às vezes as pessoas pensam que vai sentar diante de um preto velho e ele tem a obrigação de saber a vida toda da pessoa. Ele tem mais o que fazer, não. Ele pode até saber, mas eu não precisa dizer. Sabe por quê? Porque não Hum, tem ego, hum, entende? O guia que está ali a trabalhar, ele não precisa de validação nenhuma. A necessidade que ele acredite que eu tá ali é zero. A necessidade que ele tem, que você acredite que ele está ali, é zero. Para ele, se você acredita, se você não acredita, para ele é igual. Então, ele não Mas precisa validar nada. como. Porque isso era o que eu pensava antigamente. Bem, se eles estão aí do outro lado, eles devem ver tudo, não precisa eu falar. Às vezes, o falar é o processo de cura. Exatamente. É. Às vezes, o falar já começa a curar ali, né? Mas sim, é preciso, às vezes, a gente falar isso, olha, tratamos isso. Valida um pouco o trabalho também, né? Uhum. E aquela pessoa diz assim, epa, é mesmo, ó, mexer aqui, sentir isso, não é? Ela não quer falar, mas às vezes o guia, ele fala ou ele induz com que no final da consulta a gente toque nesse assunto para a pessoa dizer assim, pai, eu tenho mesmo que falar disso. Pois Eu é. tenho mesmo que externar, ou então eu tenho mesmo que procurar uma ajuda médica, né? Porque o nosso trabalho não dispensa o trabalho de um profissional, de um médico profissional. Ele impulsiona, né? Ele acelera um processo, não é? E então não dispensa. E eu acho que temos aqui um profissional capacitado, eu também está aqui para nos ajudar, não é? Então, o guia então elucida aquilo, coloca luz em cima daquele assunto que é para a pessoa passar por ele. Mas há essa situação por não saber, por não entender. Entende? Então você tem sempre aquela coisa, bom, ele deve ter aí uma bola de cristal, eu estou aqui e pronto, se vira. E não é, a pessoa também tem que dizer qual é a dor que está incomodando agora. Senão fica muito fácil, ele faz tudo por você também, não fazer nada. Não é? E na verdade eles não podem dar um passo por você, você que tem que dar um passo E por quando você falou quando a pessoa expressa onde é que é a dor, parte da cura, né? O primeiro passo para a cura está dado. É exatamente isso que a Juliana estava dizendo. A pessoa tem que fazer o processo, não é o espírito, ou extraterrestre, ou Jesus, ou Deus, ninguém tem que fazer as coisas por você. Você que tem que fazer. Os seres podem ajudar, mas eles vão atrás, você que vai à frente. E o problema é que as pessoas estão aí fora querendo que as pessoas, os seres, as coisas vão à frente delas. Não. Mas é E nós por assumimos ignorância, responsabilidade. eu digo por mim, era por ignorância. Porque eu não tinha conhecimento e porque foi estereotipado pela mídia ou por uma conversa de esquina, porque o fulano faz tudo. Tem uma bola de cristal. Então você achava, então aquele bruxo ou a coisa. Você põe essas ideias na cabeça sem conhecimento, porque ouviu falar que é assim e não é terapia. Você é parte da cura, Sim, sem dúvida. né? Sim. E só para desmistificar, até aqui as pessoas têm um certo preconceito, justamente por ouvir essas conversas assim, sem base, sem fundamento, que vocês sabem, vocês conhecem, vocês trabalham, e acredito que se alguém chegar e quiser informação ou esclarecimento, vão ter com vocês, para desmistificar esse tipo de terapia para 90% da população que ainda acredita que ou é mágica
ou deixa que eles resolvem tudo, eu vou ficar aqui só deitada, eles trabalham, né? Não, eu não sou agente de mudança, são eles que têm o poder e a gente esquece de. Ou é alguma feitiçaria, alguma coisa inexplicável, que eu também não quero saber disso. E é só para desmistificar esse tipo de comentário, de assunto, porque afinal a gente também está aqui para isso, desmistificar, né? E saber que somos todos espíritos, uns encarnados, outros não. Há o trabalho como vocês fazem, que é trabalhar com todo mundo, de todas as raças, todas as cores, credos e afins, e só é só uns ajudando os outros, né? Em um planeta que tem que passar para fraternidade urgentemente para ver se há mudança real e definitiva, não é? É exatamente isso. Eu estou aqui palpitando, tentando dar nome à vossa terapia, que você disse que não tem nome, né? Mas para mim é espetacular. Eu quero vos agradecer, primeiro por aceitar estar aqui, né? E pelo trabalho que vocês fazem, pela disposição que vocês têm em fazer esse trabalho, estão dispostos, disponíveis para fazer esse trabalho. Não é todo mundo que se abre para isso, Porque é difícil mexer com a energia das pessoas. não é? Tem consequências se você não se cuidar bem, não resolver bem as coisas ali naquele momento. Pode trazer alguma consequência ruim para você e também você pode acabar, se você não tiver uma mente bem resolvida do seu lado, você não ajuda e ainda pode atrapalhar. É mais um alienado, né? É uma responsabilidade muito grande tratar de questões, principalmente espirituais, que envolvam espírito, que envolvam o espírito encarnado. É algo muito complexo e muito complicado. Não é fácil, a gente lá às vezes trata de situações que são difíceis e não, uma, duas, três vezes não resolve. Mas a gente tenta. O que eu faço ali a gente tem que pelo menos tentar. Dentro daquilo que a gente pode mexer, a gente tem que tentar. E vamos embora. A nossa intuito é tentar ajudar, nem que seja com um abraço no final das coisas. Aquela coisa bonita, esse tentar de vocês que faz a diferença para quem não faz nada. Os guias vão lá, vão com toda a disposição, os seres de fora também, vão lá e fazem o que podem fazer de melhor. Pronto, até hoje, desde quando a gente começou, pelo menos assim, reclamação ou queixa a gente nunca teve. As pessoas, piorou, não fez nada. Tanto que as pessoas que vão, geralmente voltam. Eu, como testemunha, posso dizer assim, eu fui despretensiosamente, que era para outro assunto, não era nem para tratamento. Aconteceu de fazer uma sessão com vocês, na segunda eu que pedi se vocês podiam me ajudar. Porque é o que eu falei, me senti segura, confortável, senti que houve alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu e como testemunha posso dizer com todas as palavras que houve sim um desbloqueio, houve uma mudança, até minha mental de pensar em por que não. É isso. Nossa ideia é essa e a gente tenta ajudar, porque aquilo ali também é algo que a gente faz, não é o nosso. A gente não vive aquilo, né? Em termos financeiros, vamos dizer assim, não é um trabalho que nos sustenta. Aquilo é mesmo para ajudar as pessoas e é o que a gente vai tentar fazer enquanto a gente puder, enquanto houver força, enquanto a gente estiver aqui. E eu já agradeço desde já pelo vosso trabalho. Tem sim. Eu acho que vocês são heróis. Se tivesse que fazer uma missão dessa, não sei se não diria não. Não, obrigado. Mas
eu escutei uma pessoa uma vez dizer isso. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Exato, exatamente. Então, aí você pega e olha isso e fala, pronto, estou aqui mesmo, já estou aqui nessa diversão, nesse parque temático aqui. Então eu vou brincar. É o ditado, ajoelhou, já que estou aqui, vou rezar. E vamos seguir. Então, para a gente é muito satisfatório estar aqui com você, conversar. Sempre precisar, a gente vai estar aqui também, para falar desse assunto. Sim, vocês têm aí muito mais assunto. Hoje a gente está falando da terapia. Superficialmente, das coisas mais dá para se aprofundar em uma coisa ou outra, porque senão também vira um podcast. Você não pode ver a novela com capítulo, a novela da Globo com uns 300 capítulos. Os assuntos são complexos, extensos, então tem que ir pensando para poder aprofundar, porque realmente é muito assunto. Exato. Eu agradeço com muito amor no coração. Nós viemos com muito amor e com muito carinho até Eu aqui. sei. E vamos vir todas as vezes que você nos convidar. É o cosmos e nós, né? O nós é o todo e nós conseguimos, como o Juliano bem disse, a gente consegue falar sobre uma coisa e outra, e como na nossa terapia, muita coisa no fim se une, não é? E complementa. Então, nós vamos estar aqui mais vezes. Obrigada pelo convite, já está aceito. Já está convidado, quantas vezes quiserem e puderem, por favor. Exato. Nós agradecemos muito, muito pelo carinho, pelo acolhimento, pelo seu feedback, pelo seu testemunho do nosso trabalho. Bom. Somos mesmo muito gratos por isso, mesmo muito. E então, se as pessoas tiverem alguma dúvida, alguma questão que queira saber mais sobre a nossa terapia, entre em contato conosco através desse vídeo, do canal, do Instagram. Vocês têm uma página no Instagram? Temos, e nós podemos colocar na descrição do vídeo, tá bem? Que é para as pessoas também, se quiserem saber ou contactar com vocês. Exatamente, podem entrar em contato conosco, né, através do Instagram ou então através do WhatsApp. Nós tiramos dúvidas. A gente não faz propaganda disso. Exatamente. É mais um boca a boca. Yeah. Né? Pessoas que vão a gente mesmo não divulga. Assim, porque pronto, não é, como eu disse, não é o nosso meio de vida e também não queria dar isso tão comercial da coisa. Temos a página ali justamente para às vezes facilitar alguém achar alguma coisa. Só para mim também também é mais alguma coisa que a gente partilha, algumas ideias do que provavelmente divulgar terapias. Mas pronto, tá lá. É uma forma só apenas de alguém às vezes tentar algum contato do que não seja no boca a boca. Exato, exatamente. O que nós costumamos postar na nossa página do Instagram é os impactos da nossa terapia, né? Em algumas coisas que as pessoas veem ou lidam diariamente no seu dia a dia e que depois elas conseguem se identificar através daquela postagem e fazer o link de que aquilo nós também conseguimos tratar através da nossa terapia. Vocês querem deixar mais algum recado para o pessoal, alguma palavra, alguma mensagem? Assim, eu agradecer quem esteve aí, disposto a ter escutado tudo isso. O que eu posso dizer para as pessoas é que elas, de certa forma, por mais que a vida pareça que é muito difícil e que as pessoas não precisam estar sozinhas. Que hoje em dia acho que já há como recorrer a pedir ajuda de alguma forma, principalmente nesse campo espiritual, que algum tipo de ajuda espiritual que não esteja ligada a algum tipo de dolo, que ela tem que estar presa a alguma coisa. Que pessoas podem tentar ajudar de uma forma sem julgamento. E entender porque nós estamos aí beira de começar a viver novos tempos na Terra. A forma que a gente vive, da forma que a gente conhece a existência está muito perto de começar a se transformar, de acabar de ser como sempre foi. E as pessoas têm que entender que a complexidade do futuro, daquele futuro próximo que nos aguarda, as pessoas vão precisar de apoio, de terapia, porque, pronto, para ter sentido da existência, porque muitas pessoas vão perder o sentido de existência, que é a sua produção.
devido às tecnologias, devido à IA, devido ao avanço tecnológico. Então, é buscar um sentido de vida mesmo. Sim, E a terapia tentar. ajuda bastante. E a nossa terapia, como várias pessoas que tem por aí, não só nós, estão aí para isso. E as pessoas hoje em dia têm que deixar de ter vergonha, de ter algum receio, preconceito, e dar chance para as pessoas que estão dispostas a ajudar a conseguir alguma ajuda, algum benefício, alguma evolução nesse sentido. E não ficar preso sempre na mesmice de sempre, porque não vale mais a pena. A gente já não merece a pena ficar assim, à espera de um milagre. Uhum. Tem que correr atrás e a gente só consegue as coisas fazendo por nós mesmos, por Sim, nós. sim, o primeiro passo é dar o primeiro passo, né? É o que eu posso dizer. Exato, e assim, a Juliana já disse tudo, disse tudo que eu poderia dizer, então, mais uma vez agradeço e agradeço a todos que tiveram a nos assistir até agora, nos ouvir. E muito obrigada. E eu peço, então, que muitas energias positivas que cheguem até todos vocês que estiveram até agora nos assistindo. Muito obrigada. E é isso. Dê o like, compartilhe, faça o que tiver que fazer, que é para o canal aumentar. Eu conto com vocês e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.